Olá, galera da segunda série, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. A proposta da aula de física de hoje é resolver exercícios do capítulo 3. Eu dividi essa videoaula em duas partes. Então, nessa primeira parte, nós vamos resolver os exercícios propostos de 1 a 8. E na próxima videoaula, a gente resolve os de 9 a 12. Vamos começar então? O primeiro exercício fala o seguinte: uma frase típica que se ouve quando a intensidade do som de um rádio está atrapalhando é: abaixe o volume do rádio, o som está muito alto. Bom, conceitualmente há um problema nessa frase. Qual? Como corrigi-lo? Bom, a ideia aqui está na qualidade do som chamado altura. Nós aprendemos no capítulo 3 que a altura está relacionada com a frequência, sons graves e agudos. Então não é cientificamente correto falar o som está alto, a não ser que você queira relacioná-lo com o som está agudo. Cientificamente correto seria falar o som está intenso ou a potência do som é muito grande. Isso relacionaria você com um som forte, ou seja, com um volume grande. A letra B traz uma reflexão. Você acha que as pessoas deviam ser conceitualmente mais rigorosas em falas como essa no cotidiano? Bom, é minha opinião. A verdade é que você tem conceitos científicos e também tem conceitos do cotidiano. Isso dentro da física é comum. Então, quando nós falamos o som está muito alto, eu, enquanto professor de física, falo o som está muito alto, se faz entender que o volume do som está alto, não relacionado à frequência. Então, não justifica ser politicamente correto ou cientificamente correto em tudo na sua vida. Você tem uma comunicação e você tem a linguagem cotidiana e a linguagem científica. Nesse caso, é bom que você saiba o que você diz no cotidiano com a sua relação com a linguagem científica. Então a gente vai continuar falando do som estando muito alto, só que a gente vai saber que cientificamente a gente tem que relacionar isso com frequência. Tá ok? Vamos para a próxima? Bom, o próximo problema é um pouco mais desafiador. Nós vimos que o nível sonoro é uma medida que está relacionada à intensidade do som, medido em decibéis, e o número 2 propõe algumas contas. Inicialmente, essas contas podem ser desafiadoras, mas depois você vai perceber que o jeito de fazer é o mesmo. Então, ele me dá no número 2 a intensidade sonora mínima, que a gente chama de intensidade do limiar da audição, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esse valor é um valor constante, mas você não precisa decorar esse valor. Então, dado esse valor como referência, ele pede a intensidade do som em três situações. Quando você tem um nível sonoro baixo, de 20 decibéis, depois aumenta para 50 e depois para 120 decibéis. Então vocês vão perceber que na resolução o jeito de fazer é o mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês os três, mas eu só vou trocar os números. Começando pela letra A, então. Bem, na letra A, ele me dá a intensidade mínima de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, e para o nível sonoro que a gente chama de beta, de 20 decibéis, ele pede a intensidade. Olhando para a direita, você tem a equação de nível sonoro, que fala que beta é igual a 10 log de I sobre I0, onde I é a intensidade que você quer e I0 foi o valor que ele me deu. Então vamos substituir os valores. No lugar de beta, você coloca 20, então fica 20 é igual a 10 log de I sobre 10 a menos 12. Então você substitui I0 por 10 a menos 12. Então essa é a equação matemática que você vai fazer. Daí para frente não é mais física. Daí para frente é uma função logarítmica que você vai ter que usar o que você conhece de função logarítmica. Vamos relembrar um pouquinho? Então tá lá, 20 é igual a 10 log de I sobre 10 a menos 12. Você passa o 10 para o lado esquerdo, então fica 20 sobre 10 dá 2. É igual a log de uma divisão. Reza a regra, né, que log de uma divisão vai ser log de uma diferença. Isso significa que log de I sobre 10 a menos 12 vai ser log de I menos log de 10 a menos 12. Então essa foi a primeira função logarítmica que a gente fez. A segunda função vem da potência. Fixem o olhar de vocês do 10 a menos 12. Ele está dentro do log. Então tem uma outra propriedade logarítmica que fala o seguinte: quando você tem um expoente de uma potência dentro do logaritmo, você pode tirá-lo do logaritmo. Foi o que eu fiz na terceira linha. Então fica 2 é igual a log de I, o 10 é menos 12, o menos 12 que é expoente eu tirei,
no logaritmo, ficou menos 12 vezes log de 10 na base 10. Continuando a resolução, 2 é igual a log de i, menos com menos dá mais, 12, e log de 10 na base 10 é 1. Passa esse 12 para o lado esquerdo, fica 2 menos 12 é igual a log de i, portanto, é igual a menos 10. Só que o que você quer não é o log de i, na verdade você quer a intensidade. Para transformar um logaritmo em um valor numérico, então você usa a última relação logarítmica, então log de i é igual a menos 10, você pega a base desse logaritmo e fica com uma base do expoente, logo i é igual a 10 a menos 10 watts por metro quadrado. Pô, Léo, ainda ficou confuso, ainda não entendi. Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa, só que agora para 50 decibéis, e aí você vai perceber que a resolução é a mesma. Então I0 é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. No lugar de beta é 50 decibéis, você pega a equação B igual a 10 log de I sobre 0. No lugar de beta você coloca 50, no lugar de 0 você coloca 10 a menos 12. Passo 10 para baixo, fica 5, é igual a log de I menos log de 10 a menos 12. Perceba que eu fiz a mesma operação, que é o log da diferença. Perceba que na terceira linha eu vou fazer a mesma operação. O expoente menos 12 eu tiro do logaritmo, ficando 5 é igual a log de i menos 12, log de 10 na base 10. Você já sabe que log de 10 na base 10 é 1, por isso ficou 12 vezes 1. Esse 12 passa para o lado esquerdo, ficando log de i igual a menos 7. Repete-se a operação. A base do logaritmo só se torna a base do expoente. Logo, i é igual a 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Então, na letra A, para 20 decibéis, você achou 10 elevado a menos 10 watts por metro quadrado. Na letra B, para 50 decibéis, 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Para terminar, a letra C, repete-se o mesmo processo, eu só substituir. No lugar de beta eu coloco 120 decibéis. Jogo na equação, fica 120 é igual a 10 log de i sobre 10 a menos 12. Repito a mesma operação, log de uma divisão é igual ao log da subtração, fica log de i menos log de 10 a menos 12. Passo o expoente a menos 12 para fora do log, menos com menos dá mais. Repete-se, então, log de 10 na base 10 dá 1. E aí você tem 12 menos 12, log de i igual a 0. Como a base é 10, fica 10 elevado a 0, portanto, 1 watt por metro quadrado. Então, o que esse problema traz é uma forma de você usar a equação onde que ele te dá o nível sonoro e pede a intensidade. Então, você só repetiu para que você colocasse em outros valores. Se você ainda tem dúvida, substitui, bota um nível sonoro de 100 decibéis, de 80 decibéis e vai treinando e você vai perceber que o passo a passo é sempre o mesmo. Bom, vamos para o terceiro exercício. No terceiro exercício, ele vai fazer o contrário do segundo. No segundo, ele me dava um nível sonoro e pedia intensidade. Agora, ele fala que nas grandes cidades, um dos problemas que pode ocorrer é a poluição sonora em razão do tráfego urbano. Níveis sonoros acima de 80 decibéis já podem produzir problemas auditivos, dependendo do tempo que se fica sujeito a eles. E se as medições em vias de grande circulação de automóveis indicam uma intensidade sonora de 10 a menos 3 watts por metro quadrado, ele quer saber se esse nível sonoro é seguro para as pessoas. Mas qual o nível sonoro? Ele não me deu. Ele me deu a intensidade sonora de 10 a menos 3 watts por metro quadrado. Então o que eu vou ter que fazer? O contrário que eu fiz na número 2. Agora eu tenho uma intensidade de 10 a menos 3 watts por metro quadrado e quero calcular o nível. A equação é a mesma. Beta é igual a 10 log de I sobre I0. Só que agora, no lugar de I, eu coloco o valor dado, 10 a menos 3. Então a resolução fica beta é igual a 10 log de 10 a menos 3 sobre 10 a menos 12. E aí, primeiro, eu vou fazer uma relação matemática muito conhecida, divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Repito a base 10 e subtraio os expoentes. Então, repetindo a equação, B igual a 10 log de 10, repete a base, menos 3 menos 12.
faço essa conta, menos 3 menos menos 12 dá menos 3 mais 12, que dá 9. Então fica beta é igual a 10 log de 10 elevado a 9. O que eu faço? O expoente 9 eu tiro do logaritmo. Ao tirar do logaritmo, multiplicando, fica 10 vezes 9, log de 10 na base 10. Já vimos da questão anterior. Quanto equivale log de 10 na base 10? 1. Então 10 vezes 9, 90, vezes 1, 90 decibéis. A pergunta era a seguinte: aquela intensidade de 10 a menos 3 watts por metro quadrado daria um nível sonoro acima do que é aconselhável? E qual era o aconselhável? 80 decibéis. Então a resposta seria sim. Esse nível de 10, essa intensidade de 10 a menos 3 watts por metro quadrado vai me gerar um nível de 90 decibéis. E esse 90 decibéis seria acima do limite que se estabelece como o limite para não causar problemas de audição. Tá bom? Então, o que você vê na questão 2 e na questão 3? Você vê a utilização da equação de nível sonoro, só que usando as duas coisas que você pode calcular. Ou você pode calcular o nível sonoro dado a intensidade, como é o caso da 3, ou o contrário, te dar o nível sonoro e calcular a intensidade. De qualquer forma, a equação parece desafiadora, mas na hora de aplicar, você vai aplicar sempre da mesma maneira. Bom, a questão número 4, ela é interessante. Ela fala o seguinte: em um show musical, uma pessoa se encontra a 10 metros de um alto-falante. Quantos metros ela deve se afastar para que a intensidade sonora diminua para 25% do valor original? Bom, qual é o conceito que nós vamos trabalhar aí? Primeiro, a intensidade vai diminuir com o aumento da distância. Então, se você aumenta a distância, o som vai ficando cada vez mais, quer dizer, cada vez menos intenso. Seria isso. Isso você consegue perceber no dia a dia. Se você está próximo de uma caixa de alto-falante, o som vai ficar mais intenso. À medida que você se afasta dessa caixa de alto-falante, o som vai ficando cada vez menos intenso. Agora, será que a relação é direta? Eu sei que é uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior for a distância, menor vai ser a intensidade. Aqui ele falou que a intensidade diminuiu para 25% do valor original. 25% significa 1/4. Então significa que eu estou diminuindo a intensidade 4 vezes. A pergunta é: para diminuir a intensidade 4 vezes, quantas vezes eu tenho que aumentar a distância? Uma resposta para quem não conhece a equação seria uma resposta no chute mais ou menos assim: olha, se eu diminuir 4 vezes a intensidade, eu vou aumentar 4 vezes a distância. Mas será que é isso mesmo? Vamos pensar junto comigo na resolução. Bom, eu tenho um raio de 10 metros, que é a distância que eu estaria. Por que ele chama de raio e não distância? Porque pensando no som, o som ele é esférico. Ou seja, quando você fala, o som vai ocupando uma área esférica porque ele é tridimensional. Sendo assim, essa distância a gente pode chamar de raio. Para um raio de 10 metros, ele tem uma intensidade. A pergunta é: qual vai ser o novo raio para que a intensidade diminua 25%? Ou diminua para 25%? Ou seja, a nova intensidade e linha vai ser 25% de I. Bom, a relação matemática é o que está à esquerda. Intensidade é igual a potência sobre área. A potência é a potência do alto-falante, essa potência ela não vai mudar. Então essa potência continua a mesma. O que muda é a área de contato. E essa área de contato, pela geometria espacial, seria dado como 4πr². Então a minha equação, I igual a potência sobre área, poderia ser I igual a potência sobre 4πr². O que essa equação me mostra e você vê aí no canto do lado direito? Quanto menor a intensidade, maior vai ser a distância. Só que essa distância está ao quadrado. Significa que a intensidade diminui com o quadrado da distância. Então ela não diminui diretamente com a distância. Quantas vezes mesmo a intensidade está diminuindo? 4 vezes. E a
distância também tem que aumentar 4. Só que para aumentar 4, como é ao quadrado, basta que ela aumente 2, porque 2 ao quadrado é 4. Como assim, Léo? Bom, explicando de outro jeito. Se a intensidade vai ser 25% da intensidade original, significa que a nova intensidade é 4 vezes menor do que a original, correto? 25%. Bom, se a intensidade diminuirá 4 vezes, a distância terá que aumentar 2 só. Mas por que tem que aumentar 2? Olha a equação. Pela equação, 4πr ao quadrado, a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então, se eu aumento 2 vezes 2 ao quadrado, 4. Portanto, o raio vai ter que aumentar o dobro. Qual era o valor do raio? 10. Então, eu não precisei jogar na equação. Basta que eu multiplicasse 2 vezes 10 e eu teria, então, os 20 metros propostos. Entenderam? Então, resumindo o problema, quando a intensidade diminui, é porque a distância aumenta. Para que isso aconteça, eu tenho que levar em conta a equação do 4πr ao quadrado, ou seja, que a intensidade vai diminuir com o quadrado do raio, e foi isso que aconteceu nesse problema. Bom, esses 3 problemas, o 2, o 3 e o 4, são os problemas que envolvem equações. Voltando para os conceitos, tem uma questão objetiva que fala o seguinte: a voz masculina geralmente está situada numa faixa de vibração de 100 a 200 Hz. A voz feminina, por sua vez, está tipicamente situada na faixa de 200 a 300. Bom, o que esses valores significam? Letra A. As vozes feminina e masculina possuem diferentes intensidades. Frequência não está relacionada com intensidade, sim altura. Letra B. A voz feminina é menos aguda que a voz masculina. Quanto mais agudo, maior a frequência. Como a voz feminina está em 200 a 300 Hz, ela tem uma maior frequência, é mais aguda. Letra C. O timbre da voz masculina é maior que o timbre da voz feminina. O timbre é o que diferencia a característica da onda, o formato da onda. Não existe timbre maior ou timbre menor, existe timbre diferente. Então, se ele falasse o timbre da voz masculina é diferente do timbre da voz feminina, poderia estar correto. Letra D. A voz masculina é tipicamente mais alta que a feminina. Mais alta se ela fosse mais aguda, tivesse uma frequência maior, que não é o caso. E letra E. As vozes femininas e masculinas possuem diferentes frequências, que é o que está colocado na questão. Resposta correta, letra E. Próxima questão. 6. Duas notas idênticas, uma tocada em um piano e outra em um violino, são percebidas de modo diferente pela orelha humana. Por quê? Bom, duas notas idênticas. Notas musicais são diferenciadas pela frequência, então elas têm a mesma altura. Então, se você tem duas notas musicais iguais, por que o ouvido humano vai saber que é um piano ou um violino? O que diferencia um piano de um violino tocando as mesmas notas seria o formato da onda que ele produz. Esse formato da onda se traduz numa qualidade do som que a gente chama de timbre. Então, são percebidas de modo diferente pela orelha humana porque os dois sons têm timbres diferentes. Resposta correta, letra D de dado. Próxima questão. Ela traz uma flauta e um trompete. Fala que são, sim, instrumentos de sopro. E fala que suponha que uma melodia esteja sendo tocada em uma frequência mais alta no trompete do que na flauta. Então, uma melodia está sendo tocada mais alta no trompete. Mais alta significa um maior volume? Não. Mais alta, como qualidade do som, significa uma maior frequência. Portanto, o ouvido humano vai perceber uma nota mais aguda. Bem, letra A. A onda sonora de qual dos dois instrumentos possui maior velocidade no ar? Pegadinha, né? Porque no ar todo som se propaga com a mesma velocidade. A velocidade não é característica do instrumento. A velocidade é característica do meio. Então todo som, seja um som grave, seja um som agudo, ele se propaga no ar com a mesma frequência. Letra B.
Qual dos dois instrumentos emite onda sonora de maior comprimento de onda? Bom, vamos pensar em V igual a lambda F. A velocidade é a mesma. Para que você tenha maior comprimento de onda, você precisa o quê? Menor frequência. Então, quem é que possui menor frequência? No caso, é a flauta. Então, qual dos dois instrumentos emite onda sonora de maior comprimento de onda? A flauta. Por quê? Porque ela tem menor frequência. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Letra C. Caso os dois instrumentos emitissem exatamente a mesma nota musical, ou seja, a mesma frequência, com a mesma intensidade, como é que eles poderiam ser diferenciados? Com a mesma altura, a mesma intensidade, o que você tem de diferença seria o timbre. Então, seria a resposta da letra C. Para a gente terminar a aula de hoje, questão número 8. A questão número 8 traz um gráfico que eu já comentei sobre ele na aula anterior, na aula teórica. É um gráfico que mede o que a gente chama de audiometria. O que é audiometria? Seria os sons típicos que uma pessoa pode captar. Então você vê no gráfico, na sua ordenada, o eixo Y, o nível sonoro em decibéis, e na sua abscissa, no eixo X, a frequência, a altura. Então você tem a altura e o nível sonoro que representam uma relação de intensidade. Pergunta-se letra A. Quais qualidades fisiológicas interferem na zona de audição dos seres humanos? Como o gráfico diz, as qualidades sonoras que vão interferir são a intensidade e a altura, relacionado pelo nível sonoro e pela frequência. Letra B. Então, olhando no gráfico, para uma frequência de 100 Hz, qualquer som está na zona de audição dos seres humanos. Veja bem, a zona de audição pintada de amarelo não é uma zona contínua. Então não é para você adivinhar, é para você perceber no gráfico. Se você olhar no gráfico, por exemplo, uma frequência de 100 Hz para um nível sonoro de 20 decibéis, ele não está na faixa amarela, está na faixa azul. Significa que não é qualquer frequência, qualquer altura de som que você vai perceber. Então, isso depende do nível sonoro. Então, a resposta seria, para uma frequência de 100 Hz, qualquer som está na zona de audição dos seres humanos? Não. Apenas sons, pelo gráfico, acima de 50 decibéis aproximadamente. E letra C, para terminar, níveis sonoros de 20 decibéis podem ser ouvidos em qualquer frequência? A mesma situação. 20 decibéis, existem frequências que você consegue ouvir. Se você traçar assim no gráfico, na abscissa, você vai perceber frequências audíveis de 20 decibéis a partir de 1000 Hz, e abaixo de 1000 Hz você não consegue perceber. Então isso era para que você conseguisse ler o gráfico e, mais do que isso, saber quando você não ouve só o som agudo ou grave, ou apenas um som forte ou fraco. O que você ouve é uma união dessas duas coisas. Ao ouvir, você ouve percebendo a qualidade do som, da intensidade e da altura. Essa junção é que vai me dar a percepção auditiva. E essa percepção auditiva varia de pessoa para pessoa, tá bom? Bom, esses exercícios, claro que depois você pode ver com calma, você pode estar repetindo. Esses exercícios aqui são os exercícios iniciais do capítulo. Se ainda restou alguma dúvida, manda um e-mail para mim, que eu tiro a dúvida, algum ponto que não ficou claro. E, como combinado, na próxima aula a gente corrige o exercício do 9 a 12. A gente se vê lá. Abraço, se cuidem.